Vamos falar agora da agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí. Os candidatos tiveram a agenda hoje pela manhã, os repórteres acompanharam essa agenda. Vamos começar trazendo as informações dos candidatos Walter Alencar e Luciano Nunes. Luciano Nunes, do PSDB, fez corpo a corpo na Avenida Miguel Rosa. Ele visitou lojas, cumprimentando comerciantes, funcionários e clientes. O candidato tucano destacou que, se eleito, irá reduzir impostos para estimular a abertura de novas empresas. Nós temos que estimular a economia. E para estimular a economia, para estimular o setor produtivo, nós temos que reduzir os impostos. Esse governo foi o governo que mais aumentou imposto na história do Piauí. E para nós retomarmos o crescimento do estado, para fortalecermos o setor produtivo, atrair empresas, gerar emprego, nós precisamos diminuir os impostos. E esse é um compromisso nosso. Menos impostos, mais empresas, mais empregos. Walter Alencar, do PSC, pela manhã teve reunião com a equipe de marketing da campanha. O candidato falou das propostas voltadas ao esporte no plano de governo e criticou o que considera abandono de dois importantes equipamentos esportivos na capital. Nós temos as nossas principais casas do esporte, o Albertão e o Verdão, completamente abandonadas. Hoje, o esporte amador desvalorizado e será a nossa bandeira de investimento em todos os municípios do Piauí, com bolsas aos atletas, motivando o jovem a participar. Para amanhã ser um profissional do atleta que realmente leve o nome do Piauí ao nome de representatividade no Brasil. Bom, também vamos ver a agenda dos candidatos Elmano Ferrer e Luciane Santos, que também percorreram a cidade nesta manhã. Hoje pela manhã, Elmano Ferrer fez caminhada e depois circulou de carro com correligionários e assessores pelas ruas da região da Vila Bandeirante. Ele visitou moradores dos conjuntos Taquari, Giovanni Prado e Vila Maria. O candidato distribuiu santinhos e cumprimentou eleitores. À tarde, ele concede entrevista de rádio em estúdio e à noite, a caravana visita bairros da Zona Norte. Estamos fazendo uma mini carreata aqui do meio norte, essa região toda. À noite nós vamos para o Parque Brasil, uma mini carreata também no Parque Brasil, ou seja, estamos alternando norte, sul, leste, oeste, sudeste. Quero só fazer uma crítica contundente a essa irrealidade da pesquisa de ontem. Aquilo não traduz a realidade. Não é bom fazer aquele procedimento, é um procedimento de desespero do atual governo. O governo que tem que se convencer que o povo quer um segundo turno. E é o que vai acontecer no estado do Piauí. A candidata do PSTU passou a manhã reunida com a equipe de campanha, definindo estratégias para o debate. Hoje, Luciane Santos participa de debate às 5 da tarde, promovido pelo Diretório Central dos Estudantes na Universidade Federal. E amanhã pela manhã, participa de sabatina a convite dos professores da UESP. O momento de confronto com outros candidatos na presença da plateia é uma oportunidade para apresentar as propostas do partido e defender seu programa de governo. A gente vai pegar os principais eixos, né, da nossa campanha, né, que é a luta pelo emprego, que é a luta contra as opressões das mulheres, negros, LGBTs e das comunidades originárias, a luta a favor da reforma agrária, e são esses temas que a gente vai tentar abordar para apresentar as nossas propostas, né? A gente vai abordar os temas que são inerentes da nossa, do nossos eixos da nossa campanha. Bom, nós vimos aí, inclusive nas declarações que foram dadas pelo candidato Elmano Ferrer, ele fazendo observações em relação aos levantamentos que foram feitos pelo Instituto Opinar, na pesquisa de intenção de voto dos eleitores. Ele chamava a atenção para uma situação, que é a possibilidade de um segundo turno, Fenelon Rocha. Ele falou claramente sobre esse assunto. Ele disse que o Piauí clama por um segundo turno. Bom, quando a gente ouve o governador Wellington Dias, ele disse assim, olha, eu esperava crescer mais. E Elmano Ferrer diz, eu esperava que o governador tivesse mais abaixo, porque há, segundo ele, um clamor pelo segundo turno. Bom, a gente pode dizer que os dois estão com a razão. Os dois estão com a razão, porque eles tendem... Há uma expectativa de segundo turno? A gente pode dizer que sim, a gente pode ver os números na sequência de 5 pesquisas. Há uma possibilidade de segundo turno? Há. Isso levando em conta os dados da Opinar, do Instituto Opinar. Da Opinar.
Vamos ver então como é que é esse raciocínio do Fenelon Rocha aqui no telão. Pois claro, não, Fenelon. Primeiro, para a gente entender, o que é que garante o segundo turno? É que um candidato não tenha mais voto do que a soma dos concorrentes. Se a gente olha aqui o cenário de junho, o Wellington Dias tinha 35 pontos de vantagem sobre a soma dos concorrentes. Isso vai se estreitando. No início de setembro, nós chegamos a 7,95, só menos de 8 pontos a diferença. O Wellington quebrou a série de queda nesta última pesquisa? Sim, mas a oposição cresceu. Nós temos hoje uma diferença que é só de 5,65. Se a gente lembrar que a margem de erro, exatamente, aí essa diferença. Então, o Wellington Dias soma 39,93% de intenção de voto e os demais candidatos, 34,28%, portanto, uma diferença de 5,65%. Se a gente lembra, Joelson, que a margem de erro é de 2,97 para mais ou para menos, então você, fazendo numa visão ideal, você aproxima e até permite que a oposição passe. Além disso, a gente tem ainda um número razoável de indecisos, que a oposição está correndo atrás desses votos, vamos dizer assim. Estatisticamente, nós temos um cenário que gera a possibilidade de segundo turno? Sim. É uma garantia? Não. Mas, estatisticamente, o senador Elmano Ferrer tem razão. Tem razão, pode ser que nós tenhamos aí um segundo turno, o gráfico mostra a possibilidade, só para que o telespectador também entenda, se houver um encontro dessas linhas, você já tem aí um cenário de segundo turno exatamente. Porque, repetindo, para ter segundo turno, um candidato tem que ter mais voto que a soma de todos os concorrentes. E nesse momento, o Wellington Dias tem mais do que os concorrentes. Isso é o que vai permanecer? Não sei. Pode ser que com esse estreitamento da diferença, que como eu disse, chegou a menos de 6%, vamos fazer aqui uma hipótese. 3% sai de um lado para o outro. Está garantido o segundo turno. Ou seja, se 3% do Wellington sair em direção a qualquer um dos outros candidatos de oposição, está garantido o segundo turno. Porque ele cai 3 e o outro lado sobe 3. Então, já passaria a 6 e a diferença é menos de 6. Tá, e aí, nesse ponto, que o Elmano Ferrer tem razão em relação à leitura que faz da pesquisa, ou coincide com a percepção dele. Claro. Esse tal clamor do segundo turno. Mas, de acordo com os números, segue aí a possibilidade da eleição terminar ainda em primeiro turno, né? Isso. Não, se permanecer esse quadro, vitória de Wellington no primeiro turno. Se alterar, conforme a gente disse, segundo turno. E como ainda temos quase 3 semanas de pesquisa, pode alguma coisa se alterar. Então vamos ver o que vai dizer, o que dirão as próximas pesquisas. Olha, mas vamos ouvir aí o que disseram também os candidatos ao Senado, Robert Rios Magalhães e o Wilson Martins, a respeito da pesquisa do Instituto Opinar. Nós somos candidato sem mandato, candidato sem estrutura de governo, né, como tem tantos aí, e estamos aí na liderança. Eu acho que você continuar crescendo como nós crescemos, mais de 5 pontos entre uma pesquisa e outra, isso é absolutamente salutar e eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo do Piauí. A pesquisa ela não é nem imagem do presente, ela é imagem do passado. Quando se divulga uma pesquisa, ela já tem 6, 5 dias. Então nós já temos pesquisa de hoje, colocando Robert Rios com empate técnico com o segundo colocado e primeiro lugar aqui em Teresina. Eu cresci tanto em Teresina que estou agora em primeiro lugar em Teresina e empate literalmente técnico com o segundo colocado. Eu quero daqui a mais 2, 3 dias estar em empate técnico com o primeiro colocado. Tá aí, então, olha, quando o candidato a senador Robert Rios fala a respeito desse empate técnico, ele está falando de uns números que se aproximam bastante entre ele, Franca Aguiar e Marcelo Castro, né, Fernando Rocha? A gente tem, fora da margem de erro, 2 nomes que se projetam, o Wilson Martins e Ciro Nogueira, mas, como a gente disse, tem um número muito grande de indecisos, muito grande mesmo, para o Senado, e tem ali, no segundo bloco, 3 nomes mais ou menos embolados. Franca Aguiar, Marcelo Castro e Robert Rios. Esse Robert Rios vem crescendo.
crescendo de forma substantiva, de forma importante, mantendo essa diferença dentro da margem de erro para esse segundo e terceiro colocado, para o terceiro e quarto colocado. Então, ele acha que está no páreo. A gente vê que tem muito campo ainda, muito eleitor por se definir e, obviamente, a gente pode repetir o que a gente disse na pesquisa anterior. A disputa pelo Senado é uma disputa de 5 candidatos. Então, nós temos aqui os números do Senado, do Instituto de Pesquisa Opinar, onde tem Ciro Nogueira com 27,3%, Wilson Martins 26,5%. Seriam 2 candidatos empatados na liderança. Porém, nós temos aqui um empate entre 3 candidatos, Elivaldo Barbosa, Frank Aguiar, 15,8%, Marcelo Castro, 15,4% e Robert Rios, que aparece aqui com 12,4%, ainda dentro da margem de erro. Praticamente na margem de erro. 3 pontos de diferença, a margem de erro é 2,97%. Então é praticamente dentro da margem de erro. É a eleição que está mais aberta entre todas, Elivaldo? Eu diria, Joelson, que é a eleição que ela está totalmente indefinida. Em relação ao governo do Estado, é uma eleição muito mais complexa, muito mais complexa. E a pesquisa Opinar revela esse quadro. Eu não me arrisco a dizer que nenhum dos candidatos, esse aqui está eleito, esse aqui não está. Desse pelotão aí da frente, que vai dessa pesquisa de ontem, de Ciro Nogueira até Robert Rios, todos têm chances. Aí é um retrato do momento, de um momento decisivo e em evolução. Os candidatos crescem, apesar da estagnação do candidato Frank Aguiar, ele não é carta fora do baralho de forma alguma. É esperar agora as estratégias de reta final e o certo é que essa disputa está absolutamente aberta. É um risco muito grande afirmar que candidato A ou B já está com a sua vaga, o seu passaporte carimbado para o Senado Federal. É ver qual será a evolução das próximas sondagens, o comportamento dos candidatos, as estruturas de campanha, para que possam aí aproveitar essa parte decisiva da campanha eleitoral para que a situação se clareie mais. Mas eu nunca tinha visto aí uma eleição para chegar nessa fase tão disputada como nós estamos acompanhando agora. Inclusive com o número de indecisos. Vamos ver aqui os números de indecisos que são determinantes no momento dessa fase decisiva. Temos 54,1% dos votos abertos ainda com pessoas que não sabem e não responderam. O dobro do líder. E nulo, 37,9%. Lembrando que a soma total dos percentuais dá 200%, porque cada eleitor vota 2 vezes, escolhe 2 candidatos, por isso 200%. Veja bem, Joelson, 27 o líder, não sabe e não respondeu, 54, o dobro. O dobro, quer dizer, está aberta ou não está essa eleição? Está aberta. Ainda muita coisa pode acontecer na eleição para o Senado Federal. E o repórter Elivaldo Barbosa acompanhou hoje a repercussão dos números da pesquisa do Instituto Opinar com lideranças políticas, líderes das coligações e dos partidos que disputam as eleições desse ano. Elivaldo Barbosa, você nos acompanhou? Exatamente. A pesquisa Opinar, ela repercute não só entre os candidatos que estão ali diretamente ligados à disputa majoritária, mas as suas bases, os seus aliados também analisam com muito cuidado os números da pesquisa e projetam até estratégias para as semanas, os dias mais decisivos, os dias próximos ao 7 de outubro, Joelson. Vamos então acompanhar com Elivaldo Barbosa. O governista João Madison avalia os números da pesquisa Opinar com vantagens para a chapa majoritária liderada pelo candidato Wellington Dias. O governador Wellington Dias, mesmo com todas as pancadas que ele tem levado nesses últimos dias, eu vejo que cada vez mais ele cresce. Essa última pesquisa da Opinar, ele já cresceu 3 pontos, mostrando que o trabalho, quando começa a ser mostrado para todo o Piauí, as pessoas começam a reconhecer o trabalho do governador Wellington Dias. E nós sabemos que os outros adversários que estão concorrendo são pessoas boas, mas não tem muito o que mostrar. E o nosso governo temos obras estruturantes para mostrar. Então eu acho que essa eleição ela será decidida no primeiro turno. Na oposição, a vereadora Tereza Brito, candidata a deputada estadual na chapa de Elmano Ferrer, jura e defende fidelidade para alavancar a coligação majoritária. O Partido Verde tem sido fiel à candidatura do nosso candidato Elmano Ferrer e Dr. Luiz Ayrton. Todos os candidatos têm percorrido o Piauí e estão aí
pedindo votos para o doutor Elmano e o doutor Luiz Ayrton. Eu faço isso todos os dias e tenho pedido aos membros do Partido Verde, tanto filiados como dirigentes, como os candidatos também, essa fidelidade partidária. Ainda na oposição, lideranças políticas ligadas aos candidatos Doutor Pessoa e Luciano Nunes avaliam os números da pesquisa Opinar, pensando no segundo turno das eleições para o governo do Estado. E já começam até mesmo definir estratégias para um possível turno extra na disputa pelo poder no Piauí. O deputado Evaldo Gomes, coordenador da campanha de Doutor Pessoa, adianta até planos para um eventual segundo turno. Nós estamos conversando já, inclusive, com pessoas que provavelmente não estarão no segundo turno. Estamos mostrando que é possível uma união da oposição no segundo turno, até mesmo para que a gente possa mudar a realidade do estado do Piauí. O Piauí passa momentos difíceis. A corrupção tomou de conta do estado do Piauí, Alivaldo Barbosa. Outra, a saúde falida. O desemprego só aumenta no Piauí. A segurança nós não temos. Então são esses fatores que nos motiva a acreditar que a população está do lado de quem de fato tem essa proximidade com a população, que é o doutor Pessoa. O tucano Marder Menezes conversa com o candidato Luciano Nunes e avalia os números da pesquisa Opinar, também de olho no segundo turno. Nós estamos trabalhando forte, redobrando os esforços para levar o nosso candidato, o deputado Luciano Nunes, que nós entendemos que é o nome mais preparado, representa a mudança para melhor. É um candidato jovem com uma grande formação, com uma conduta ilibada, uma conduta decente, uma conduta completamente atinente às expectativas da nossa população aqui na Assembleia, tem uma trajetória vitoriosa, sempre teve uma postura de coerência. Então, Bom, todos fazem uma análise otimista, né? Tudo é possível, ainda fazem a consideração de que há um cenário aberto. E não deixa de ser verdade, né? Bom, que o cenário está aberto, está. Está mais difícil para um do que para outro? Também está. Mas quem quer concorrer, quem quer chegar na eleição com ânimo, com vontade e com possibilidades, tem que ter esse tipo de discurso, que às vezes é um discurso para o público interno. Vamos ficar animado. Vamos manter a campanha fervendo, porque exatamente. Até o dia 7 de outubro tudo pode acontecer. Elivaldo Barbosa chamou a atenção, Elivaldo, na reportagem, Evaldo Gomes já desenhando planos para segundo turno. E tem que ser mesmo. A leitura correta de pesquisa é assim mesmo. Ou seja, quem está em situação de vantagem, projetar, ampliar a vantagem, é o que faz, é o que procuram fazer os governistas, liderados pelo candidato Wellington Dias, e quem está abaixo, quem está em desvantagem, é procurar evoluir, encostar, diminuir diferença e procurar suplantar ou superar o líder, o que está à frente, e forçar aí, a princípio, um segundo turno, e se isso vier a acontecer, elaborar suas estratégias para essa outra fase da campanha eleitoral. Então, os candidatos da oposição planejam o quê? Crescer na pesquisa. Está aí posto, então, o desafio aí para esses dias que separam o atual momento até a eleição. Bom, mas vamos ver, nós mostramos agora há pouco aqui a agenda dos candidatos Walter Alencar, Luciano Nunes, Luciane Santos, também aqui no nosso Jornal do Piauí, e Elmano Ferreira. Vamos trazer então a agenda de outros candidatos que concorrem ao governo do estado aqui no nosso telão. O candidato Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, em viagem para a cidade de Valença e reunião política com a coligação. A candidata Sueli Rodrigues, do PSOL, pela manhã visitou os sindicatos, fez panfletagem na Praça do Fripisa e à tarde participa de debate na UFP. O candidato Romualdo Seno não informou a agenda para esta quarta-feira. O candidato Fábio Sérvio também não informou a agenda, candidato a governador pelo PSL. A candidata Lourdes Melo, pela manhã, fez divulgação e venda do jornal Causa Operária na UESP e à tarde participa de debate na Universidade Federal do Piauí. Doutor Pessoa, pela manhã, fez caminhada no bairro Mafuá, em Teresina. Está aí, então, a agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí.